Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje começa com um trecho do capítulo 5 da carta aos Romanos, que nos insere no mistério da nossa salvação, que começa com a decisão livre de Deus de entrar na história da humanidade, não por causa dos nossos merecimentos, mas com a decisão livre de Deus de entrar na história da humanidade para resgatar o homem da condição de pecado que ele vive. Portanto, começa no mistério da encarnação, por livre decisão de Deus. Ele quis assumir a nossa humanidade e chega ao seu ponto mais alto no mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E o texto começa dizendo assim: por um só homem o pecado entrou no mundo, e através do pecado a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. É uma recordação do que aconteceu na realidade do paraíso, relatado no livro do Gênesis. Quando Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança, colocou todas as coisas à sua disposição. No entanto, o homem cedeu à tentação da serpente enganadora, primeiro falando com a mulher cedeu à tentação, o homem cedeu à tentação, caíram no pecado da desobediência, desobedeceram a Deus que tinha colocado tudo à disposição e disse: olha, dessa árvore vocês não devem tocar. A serpente seduziu a mulher, partindo de uma verdade para levá-lo a cair numa mentira, porque diz: olha, não é por pouca coisa que ele está proibindo vocês de tocarem nessa árvore, é porque o dia que vocês tocarem ali, sereis como deuses. Pois bem, qual que era a realidade primeira da criação? Quando Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, os criou participantes da natureza divina. Não tinha pecado. O homem estava numa perfeita comunhão com Deus, participando ativamente da vida divina. Isso, com a entrada do pecado, com a desobediência, o homem perdeu essa característica. Graças a Deus, pela iniciativa do Senhor, Ele, em Jesus Cristo, nos devolveu a graça de participarmos ativamente da vida divina, nos dando a graça de sermos filhos de Deus. Mas a realidade primeira é essa: o homem participa ativamente da vida de Deus, da vida divina. O pecado tira-o dessa graça. Então o diabo parte de uma verdade, dizendo: sereis como deuses, mas o homem já participava ativamente da vida divina. Então caiu na história enganadora da serpente, cometeu o pecado e se afastou de Deus. A relação perfeita de amizade que existia entre o homem e Deus, Deus e o homem, foi rompida por causa da desobediência. É o nó da desobediência que se estabeleceu por conta do homem ter cedido à tentação da serpente, do diabo, cedido à tentação de Satanás. Pois bem, para suprimir isso, para desfazer esse nó da desobediência estabelecido desde o princípio, lá no livro do Gênesis,
o texto da carta aos Romanos, ao falar da graça de Deus que nos foi oferecida gratuitamente, e é bom sempre lembrar disso, não foi porque nós merecíamos, porque com o pecado do primeiro homem, a morte passou para todos os homens, todos pecaram, a transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas ele responde dizendo, mas de modo bem mais superior, foi que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito, portanto, sem pagar nada, sem merecimento algum da nossa parte, unicamente por graça, Deus nos amou e nos concedeu a salvação. O dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo. Para suprimir a desobediência do primeiro homem, um homem obediente, chamado, na linguagem teológica, de o novo Adão. Jesus Cristo é o novo Adão, que desfaz o nó que tinha sido estabelecido por causa da desobediência do primeiro Adão. E nessa história gratuita de salvação, entra também a pessoa da bem-aventurada Virgem Maria. Embora o texto não fale dela, o texto da carta aos Romanos não fale dela, mas a teologia da igreja sempre aplicou essa realidade a Jesus Cristo e a bem-aventurada Virgem Maria, chamando Jesus Cristo de novo Adão e a bem-aventurada Virgem Maria de a nova Eva. Quando o pecado entra na história da humanidade, por causa da desobediência de uma mulher, desobedeceu primeiro, depois levou o homem à desobediência, portanto a desobediência de um só homem. A salvação entra na história da humanidade e Maria Santíssima é um instrumento para que isso aconteça. Aquele nó primeiro é desatado também pela obediência da bem-aventurada Virgem Maria, que se entrega totalmente nas mãos de Deus para que a graça aconteça em nós. Maria Santíssima é chamada então de a nova Eva. Pela desobediência de uma mulher, a tentação, a sedução do diabo levou a humanidade ao pecado. Pela obediência de uma só, Maria Santíssima é a mulher obediente através do qual a graça de Deus aconteceu na nossa vida. Portanto, ela coopera na obra da salvação. O seu faça-se generoso é o faça-se da recriação da história da humanidade. Nós somos recriados à imagem de Deus por causa do faça-se generoso da bem-aventurada Virgem Maria. E é com muita propriedade, São João Paulo II diz isso nos escritos que tem a respeito da bem-aventurada Virgem Maria, dizendo que o faça-se de Nossa Senhora, ele tem o poder de recriação, porque é quando ela diz, faça-se em mim segundo a tua palavra, que a história da humanidade é refeita. Todas as coisas são recapituladas em Cristo por meio do faça-se, do sim generoso da bem-aventurada Virgem Maria, que é a nova Eva. E Jesus Cristo, o novo Adão, que é o homem por excelência, a humanidade toda se encontra nele o caminho da salvação, o caminho da santificação, pela obediência de um só, o novo Adão. A humanidade toda recebe a graça sem merecimento algum. Nós não éramos merecedores, mas Deus nos amou e manifestou a sua graça em nós. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas de modo bem mais superior. Foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos nós. Se nós procurássemos um nome para definir o que é essa graça apresentada por São Paulo na carta aos Romanos, para dizer quem que é essa graça, qual é a definição mais acertada da teologia da graça apresentada por São Paulo, se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é a graça de Deus que veio ao nosso encontro para nos salvar. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Por um só homem, pela obediência de um só homem, o novo Adão, Jesus Cristo, a vida eterna chegou até nós. Nós fomos salvos graças a Jesus Cristo, graças a esse homem obediente que morreu para nos salvar.
Veja que começa no mistério da encarnação. Mas o ápice da história da salvação, eles estão intimamente ligados. O mistério da encarnação está intimamente ligado com o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. O ápice é a morte de Cristo na cruz. Nós reinamos com Ele porque Ele levou sobre si os nossos pecados, levou sobre si as nossas dores. Aquilo que pesava sobre nós está inteiramente nele. Ele levou tudo para a cruz, para nos garantir a salvação. E São Paulo deixa muito claro isso. Onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Como o pecado tem reinado pela morte, que a graça reine pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, Senhor nosso. Pois bem, essa é a realidade primeira. Nós fomos salvos graças ao mistério da paixão, encarnação, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. E quando nós fomos batizados, nós participamos ativamente disso. Essa graça transcrita aqui nas linhas da carta aos Romanos, ela se realiza em nós no dia em que nós recebemos o batismo, porque o pecado desse único homem que trouxe a morte, ele é tirado de nós mediante a graça batismal. Nós participamos da paixão, morte e ressurreição do Senhor, então ali pelo batismo já está impressa em nós a marca da salvação. Toda essa teologia da graça apresentada pela carta aos Romanos, ela se efetiva em nós por meio da graça batismal. Morremos para o pecado, porque o sacramento do batismo é o sacramento que por excelência perdoa os pecados. O sacramento da penitência foi instituído por Nosso Senhor para perdoar os pecados cometidos depois do batismo. O pecado, primeiro, o pecado das origens, ele é perdoado com a graça batismal. Depois há uma exortação muito forte do evangelho de hoje. Para aqueles que renasceram para uma vida nova, participando ativamente da paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor, há uma exortação a que sejam vigilantes, que estejam prontos a se apresentar diante de Deus. Então ele diz que vossos rins estejam cingidos, ou seja, prontos para servir, e vossas lâmpadas acesas, não vivendo na escuridão do pecado, prontos para servir a Deus e vivendo longe da escuridão do pecado, sempre na grande expectativa: o Senhor voltará para me levar com Ele, o Senhor voltará para que eu receba definitivamente o título mais importante. Já recebemos no dia do batismo, que é o título de cidadãos dos céus. Mas é como que se nós ainda não tivéssemos tomado posse dele. É como se nós não tivéssemos entrado ainda na sala para receber o documento. O dia que nós nos apresentarmos diante de Deus, portanto aí não vai ter mais volta, não tem como cair no pecado novamente. Quando nos apresentarmos diante de Deus, aí nós receberemos definitivamente o título de cidadãos dos céus. Então ele diz: fiquem nessa expectativa. O Senhor voltará. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes somos nós se formos vigilantes, se nos prepararmos bem para preservar a graça batismal, para preservar a graça primeira que nós recebemos. Felizes somos nós. A graça nos foi dada. Agora é preciso permanecer na graça. A misericórdia de Deus já se manifestou em nós. Agora é preciso então permanecer na misericórdia. Que vossos rins estejam cingidos e vossas lâmpadas acesas. Preparemo-nos bem para receber o Senhor que vem e que vem para nos salvar. Que vem para manifestar definitivamente a graça em nossas vidas. Que vossos rins estejam cingidos e vossas lâmpadas acesas.